Imagine uma nave espacial. Não é uma nave mágica de ficção científica como a Millennium Falcon, mas sim uma nave espacial real que pode ser construída durante nossa vida com tecnologia já conhecida. Isso quer dizer que não podemos visitar todas as estrelas, mas podemos explorar todos os planetas do nosso sistema solar. Pense nisso como uma lista de desejos de destinos de viagem planetários. Agora, quanto tempo levaria para arriscar cada um deles da lista? Bem, a resposta é mais complicada do que você imagina, porque navegar pelo espaço exige que lutemos contra as forças primordiais do universo e ultrapassemos os limites do que é fisicamente possível com nossa humilde espaçonave. Agora, assim como em qualquer boa viagem, a primeira coisa de que vamos precisar é de um mapa. Só que o nosso mapa do Sistema Solar não é como nenhum outro mapa que você já usou antes. A principal diferença é que não dá para medir a distância entre dois pontos. O motivo se resume ao movimento. Tudo no Sistema Solar está constantemente se movendo em órbita ao redor do Sol, o que significa que não existem linhas retas, apenas curvas. E neste exato momento, a Terra está girando ao redor do Sol a cerca de 107.000 km/h, enquanto cada um dos outros planetas também está se movendo em sua própria órbita única, viajando em sua própria velocidade. Então, quando lançamos uma espaçonave em direção a Júpiter, não estamos mirando onde Júpiter está, estamos mirando onde Júpiter estará quando chegarmos. É como atirar um dardo em um alvo em movimento do banco traseiro de um carro em movimento. E para adicionar uma camada extra de complicação quando se trata de viagens espaciais, você só tem uma chance de acertar esse alvo. Se você errar, lá se vão uma década de trabalho e algumas centenas de milhões de dólares pelo ralo. A razão de não termos margem para erro é o combustível. Esse é o nosso recurso mais precioso no espaço. Imagine que você está dirigindo até um destino e seu carro está abastecido com a quantidade exata de combustível necessária para chegar lá, dirigindo apenas da maneira mais eficiente possível. Então, se você fizer apenas uma curva errada, não vai conseguir chegar. Se você acelerar ou desacelerar muito, o combustível acaba antes de chegar. Parece estressante, né? E é assim que vai ser toda a viagem pelo Sistema Solar. Para aproveitar o pouco combustível, devemos agir em harmonia com a força mais poderosa do universo, a gravidade. Antes de trabalhar com a gravidade, precisamos enfrentá-la primeiro. Para chegar ao espaço, precisamos primeiro vencer a gravidade da Terra. Essa não é a parte mais difícil, mas a que exige mais energia. Nosso foguete consome combustível suficiente para encher uma piscina olímpica por segundo durante os 2 minutos necessários para ultrapassar a atmosfera e chegar ao espaço sideral. Agora estamos oficialmente em órbita da Terra. Mantendo uma velocidade de pouco mais de 20.000 km/h mais rápido do que a própria Terra se move, podemos efetivamente escapar da atração da gravidade terrestre e viajar em um movimento circular ao redor do planeta. Agora é aqui que as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Pense nisso como nossa introdução à mecânica orbital. Do nosso ponto de vista, viajamos em linha reta. A nave não dá voltas ao redor da Terra como em uma pista da NASCAR. A gravidade da Terra curva o espaço e direciona nosso caminho em uma curva. Quanto mais forte empurramos com nossos motores contra a gravidade, ou seja, quanto mais rápido vamos e mais combustível queimamos, mais reta essa curva se tornará e mais longe do planeta conseguiremos viajar. Por outro lado, se diminuíssemos a velocidade a partir daqui, a gravidade curvaria nosso trajeto ainda mais. E se ela curvar demais, acabamos em rota de colisão com a superfície da Terra. Não queremos fazer isso, então ao dobrar nossa velocidade para mais de 40.000 km/h em relação à Terra, vamos finalmente nos libertar completamente da gravidade terrestre e começar nossa viagem interplanetária. Isso coloca nossa velocidade total em relação ao Sol em cerca de 150.000 km/h. Agora precisamos ser mais um objeto no Sistema Solar, mas ainda há limitações aqui. Como outros planetas, luas, asteroides e cometas, estamos presos à gravidade do Sol. Isso é como orbitar a Terra, mas em uma escala muito maior. Como a maior parte do Sistema Solar existe em um único plano, basicamente só há 2 direções em que podemos viajar, em direção ao Sol ou para longe dele. Não importa para que lado vamos, nosso caminho sempre se curva ao redor do poço gravitacional. Lembre-se, sem linhas retas. E também, assim como ao orbitar a Terra, controlamos nosso próprio caminho acelerando e desacelerando. Parece fácil o suficiente, e se nosso objetivo fosse apenas viajar sem rumo pelo Sistema Solar, então isso seria relativamente fácil. Mas se vamos direcionar nossa nave espacial para um destino específico e depois entrar em órbita quando chegarmos lá, isso vai exigir alguns cálculos muito sérios.
Não há melhor jeito de descobrir do que tentando. Vamos traçar um curso para Mercúrio, o primeiro planeta a partir do Sol. Você pode se surpreender ao saber que Mercúrio é, na verdade, o planeta mais difícil para nós alcançarmos. Isso o torna ideal para a primeira missão, pois ao descobrirmos como chegar lá, todo o aprendizado nos preparará para explorar o restante do Sistema Solar. Em termos de distância, Mercúrio está relativamente perto da Terra, a cerca de 80 milhões de quilômetros de distância, mas está ainda mais próximo do Sol, orbitando a uma distância média de 58 milhões de quilômetros. Como Mercúrio está profundamente no poço gravitacional do Sol, precisa se mover rápido para não ser puxado para dentro. Então, o planeta está orbitando a cerca de 170 mil km por hora. Na nossa velocidade atual, temos dois desafios que precisam ser superados. Um é desacelerar o suficiente para começar a cair em direção ao Sol, e o segundo é controlar essa queda de forma que cheguemos com segurança à órbita de Mercúrio e não acabemos indo longe demais. Então, da nossa posição, orbitando logo além da Terra, precisamos desacelerar bastante, reduzindo nossa velocidade em quase metade. Então, estamos desfazendo todo o ganho que tivemos para escapar da gravidade da Terra, e ainda mais. Dessa forma, estamos intencionalmente perdendo a batalha contra a gravidade do Sol e permitindo que ela comece a curvar nosso trajeto para baixo, até que ele comece a se cruzar com a órbita de Mercúrio. E essa, na verdade, é a parte fácil. Isso significa queimar outra parte do nosso suprimento limitado de combustível, mas também nos prepara para um problema ainda maior a ser resolvido. Então, cair na gravidade do Sol é meio como rolar morro abaixo. Você começa a cair devagar, mas acelera à medida que desce. Quanto mais perto do Sol você chega, mais forte sua gravidade puxa você. Então, mesmo que a gente tenha que diminuir a velocidade no começo, na verdade vamos acabar indo muito mais rápido à medida que nos aproximamos do Sol. Em teoria, isso vai ajudar a gente a alcançar Mercúrio, mas o verdadeiro desafio é que, na verdade, vamos acabar indo rápido demais quando chegarmos tão perto assim. Nossa queda pela ladeira da gravidade vai acelerar a nave para cerca de 210 mil km por hora. É aqui que encontramos o nosso desafio. A nave precisa desacelerar pela segunda vez, ou vamos simplesmente passar direto por Mercúrio. Foi basicamente isso que ocorreu com a missão Mariner 10 da NASA. Ela foi lançada em 1973 e usou o método de descer a colina para chegar a Mercúrio em cerca de 5 meses. A única desvantagem foi que, ao chegar rápido, a sonda não conseguiu desacelerar para orbitar o planeta. Ela coletou o máximo de dados possível ao passar por Mercúrio. Agora, em teoria, poderíamos queimar nossos motores mais uma vez para eliminar todo o excesso de velocidade, mas isso exigiria muito mais combustível do que seria realisticamente possível, daí o destino da Mariner 10. E na realidade, houve apenas uma missão da NASA que conseguiu entrar em órbita de Mercúrio com sucesso. Essa é a sonda Messenger, lançada em 2004, e ela levou 6 anos e meio para completar a viagem da Terra até lá. A demora ocorreu porque a sonda usou a gravidade da Terra, Vênus e Mercúrio para obter o mesmo efeito sem precisar gastar uma quantidade impossível de combustível. A grande desvantagem é que isso vai exigir várias voltas ao redor do Sol para que todos esses encontros planetários funcionem a nosso favor. Por isso, a viagem leva vários anos. Seguindo o percurso da sonda Messenger, nosso primeiro destino rumo a Mercúrio será, na verdade, Vênus. A ideia é que estamos caindo em direção ao Sol de uma forma que vamos passar bem perto de Vênus, e o objetivo será chegar suficientemente próximo desse planeta para que a gravidade dele comece a influenciar a direção da nossa espaçonave. Chamamos essa manobra de assistência gravitacional porque ela nos ajuda a direcionar a nave. E se a gravidade é responsável por mudar nossa direção, isso significa que os motores não precisam fazer tanto esforço, e isso nos permite economizar combustível. Neste caso, vamos nos aproximar para que a gravidade de Vênus eleve um pouco nossa trajetória. Ainda caímos em direção ao Sol, mas a inclinação não é tão acentuada quanto antes. Isso nos permitirá dar a volta ao redor do Sol e alcançar Vênus para uma segunda assistência gravitacional. Mas desta vez, vamos chegar muito mais perto do próprio planeta, a apenas algumas centenas de quilômetros. Isso vai permitir que a gravidade curve nossa trajetória ainda mais. E essa mudança de direção nos prepara para nosso primeiro encontro com Mercúrio. A sonda Messenger base do nosso plano de voo precisou passar por Mercúrio 3 vezes em quase 2 anos. A cada encontro, a gravidade de Mercúrio curva o trajeto da nossa nave espacial só um pouquinho de cada vez, nos aproximando cada vez mais de igualar a órbita do próprio planeta. Após a terceira assistência gravitacional de Mercúrio, estamos próximos o suficiente para realizar a última correção de curso e colocar nossa espaçonave em órbita estável ao redor do planeta.
Agora teremos que ligar os motores principais pela primeira vez desde o início da descida ao Sol, cronometrando a queima para desacelerar ao passarmos por Mercúrio. O pequeno planeta possui gravidade fraca, cerca de 1/3 da força da Terra, mas se conseguirmos desacelerar o suficiente no momento certo, então a gravidade de Mercúrio será capaz de puxar nossa nave com mais força do que a gravidade do Sol, e o caminho da nossa nave será curvado completamente até entrar em uma órbita estável ao redor do planeta. Assumindo que temos uma nave maior e mais poderosa que a antiga sonda Messenger, mas também aceitando que precisaremos realizar uma série semelhante de assistências gravitacionais para definir nossa trajetória final e completar muitas voltas ao redor do Sol antes de chegarmos, a viagem da Terra até Mercúrio vai levar cerca de 5 anos para ser concluída. Agora, a boa notícia é que nem toda viagem interplanetária precisa ser tão complicada assim. Quando olhamos para Vênus, vemos nosso vizinho planetário mais próximo e nossa viagem mais curta pelo sistema solar. Isso não torna a jornada entediante. A partir do ponto logo além da gravidade da Terra, precisamos descer em direção ao Sol, ligando o motor principal para reduzir o momento orbital e cair pela ladeira gravitacional. Isso nos levará a Vênus rapidamente. Em cerca de 4 meses, a gravidade do Sol nos puxará para a órbita do próximo planeta. Mas assim como aconteceu com Mercúrio, agora estamos viajando rápido demais para sermos capturados pela gravidade de Vênus. Então, se não encontrarmos uma maneira de reduzir nossa velocidade, vamos simplesmente passar direto. Felizmente, desta vez temos mais opções à nossa disposição. Vênus, sendo muito maior que Mercúrio, tem quase 3 vezes mais gravidade para curvar nossa trajetória e nos puxar para sua órbita. Em segundo lugar, Vênus possui atmosfera. Ela é muito densa, quase 100 vezes mais densa do que a da Terra. Então, ao voar bem perto do planeta e tocar a borda superior da atmosfera, podemos realmente desacelerar bastante apenas usando o arrasto aerodinâmico. Combinando essas duas forças naturais e uma queima potente do motor principal, conseguimos colocar a espaçonave em órbita de Vênus em menos de 5 meses após sair da Terra. Quando se trata de chegar ao nosso próximo destino, Marte, é aí que tudo se inverte porque agora temos que voar para longe do Sol pela primeira vez. Isso significa que tudo se resume a acelerar rumo ao exterior do sistema solar, subindo a colina da gravidade do Sol em vez de descer por ela. E ainda assim, desacelerar agora será ainda mais difícil. Naves terrestres já viajaram para Marte diversas vezes nas últimas 4 décadas. É de longe o nosso vizinho planetário mais visitado, então desenvolvemos um método para chegar lá que prioriza a eficiência em vez da velocidade máxima. E isso se chama órbita de transferência de Hohmann. Aguardamos o alinhamento mais próximo entre Marte e a Terra ao redor do Sol, evento que ocorre a cada 2 anos. Mas durante essa janela de tempo, tudo o que precisamos fazer é lançar nossa espaçonave da Terra e acelerar até uma velocidade um pouco mais rápida do que a velocidade do nosso próprio planeta. Isso já basta para subirmos e afastarmos do Sol. Em teoria, poderíamos acelerar muito mais e chegar a Marte bem rápido, mas isso só tornaria as coisas mais complicadas quando realmente chegássemos lá. Como Marte está mais longe do Sol que a Terra, ele se move bem mais devagar. Então, se estamos acelerando para longe da Terra agora, vamos precisar desacelerar bastante quando chegarmos a Marte, de cerca de 150.000 km/h para 86.000. Diferente de Mercúrio, não há planetas para assistência gravitacional, e ao contrário de Vênus, Marte não possui atmosfera densa para desaceleração. Marte tem gravidade bem mais fraca, então precisamos usar os motores da nave e queimar combustível para reduzir a velocidade e entrar em órbita marciana. É por isso que leva até 8 meses para chegar a Marte. Poderíamos chegar lá mais rápido, mas não conseguiríamos desacelerar o bastante para permanecer. Júpiter é onde as coisas ficam realmente interessantes, pois estamos indo fundo no sistema solar pela primeira vez. Veja, Júpiter está 5 vezes mais longe do Sol que a Terra, então teremos uma longa jornada pela frente. Essa distância impede pularmos de uma órbita para outra como em Marte. Por isso, usamos novamente a assistência gravitacional como na chegada a Mercúrio. Na missão, usamos a gravidade de Vênus para desviar nossa rota em direção ao Sol. Mas tudo o que precisamos fazer agora é mudar nossa abordagem e podemos realmente usar a gravidade do planeta para nos lançar em uma trajetória direta para Júpiter. Ao partirmos, enfrentamos 2 desafios. Um é atravessar o cinturão de asteroides. Esta é uma região do espaço entre Marte e Júpiter que contém centenas de milhares de objetos rochosos, variando de grãos de poeira a asteroides do tamanho de pequenas luas. Na velocidade atual, até uma pedra pequena teria efeitos catastróficos se nos atingisse.
Se fosse um filme de ficção científica, isso seria preocupante, mas na realidade lá fora é quase vazio. As pedras estão tão dispersas que você poderia cruzar o cinturão 100 vezes e, estatisticamente, nunca chegaria nem perto de atingir uma. Depois de cruzar o cinturão de asteroides, enfrentamos o segundo desafio, Júpiter, um planeta gigantesco. Ele é 2,5 vezes mais massivo do que todos os outros planetas do Sistema Solar juntos. A gravidade em torno de Júpiter é tão forte que lembra de um pequeno Sol. Isso significa que, como o Sol, a gravidade de Júpiter nos atrai conforme nos aproximamos. Então, nós passamos de subir a colina da gravidade do Sol para descer a colina da gravidade de Júpiter. Isso definitivamente nos ajuda a chegar mais rápido onde queremos, mas também traz de volta um velho inimigo. Isso mesmo, desacelerar. Aqui no espaço profundo, longe da intensa atração da gravidade do Sol, tudo se move em um ritmo muito mais tranquilo. Lembra de Mercúrio orbitando a 170 mil km por hora? Bem, Júpiter viaja a cerca de 47 mil. Nossa nave agora viaja a mais de 5 vezes essa velocidade, então temos trabalho a fazer. A gravidade de Júpiter é ao mesmo tempo bênção e maldição. Por um lado, ela nos puxa e nos faz ir ainda mais rápido, mas como a força da gravidade é tão poderosa, pode curvar nossa trajetória em uma órbita mesmo quando estamos ultrapassando o próprio planeta. Então, não precisamos reduzir totalmente nossa velocidade para igualar o lento movimento de Júpiter. Só precisamos perder velocidade suficiente para sermos capturados pelo seu profundo poço gravitacional. Quando a espaçonave Juno da NASA se aproximou de Júpiter em 2016 em uma trajetória semelhante à atual, precisou acionar seu motor principal por 35 minutos seguidos para reduzir a velocidade e ser capturada em órbita. Depois de cair em direção ao Sol, acelerar, contornar Vênus, ser lançado ao espaço profundo, atravessar o cinturão de asteroides, cair em Júpiter e desacelerar, levamos cerca de 3 anos para chegar aqui. Agora uma pergunta interessante. O que ocorre se não desacelerarmos em Júpiter? Bem, a resposta é como desbloqueamos o resto do Sistema Solar. Para chegar a Saturno, repetimos o processo, mas agora usamos a gravidade de Júpiter como nosso estilingue. Se mantivermos a velocidade, iremos rápido demais para que a gravidade de Júpiter nos atraia totalmente, mas ainda será suficiente para desviar nossa trajetória durante a passagem. É como se estivéssemos caindo por uma ladeira, fazendo uma curva fechada à direita e depois subindo a ladeira novamente. Toda a velocidade que ganhamos ao chegar perto de Júpiter é perdida ao nos afastarmos. As ladeiras meio que se anulam, mas a curva no nosso trajeto agora nos direcionou diretamente para o planeta Saturno. Nosso maior desafio agora é simplesmente a distância. Quando você olha para um mapa típico do Sistema Solar, Júpiter e Saturno podem parecer bem próximos, mas isso é feito apenas para criar uma ilustração fácil de ler em uma única página. Porque na realidade, Saturno está quase 2 vezes mais distante do Sol do que Júpiter. Então, acabamos passando vários anos apenas viajando entre os dois gigantes gasosos, mas eventualmente os anéis de Saturno começam a aparecer diante dos nossos olhos. Agora, embora Saturno seja grande como Júpiter, é bem menos massivo, com só cerca de 1/3 do peso. Isso significa apenas cerca de 1/3 da gravidade, então não temos nem de longe tanta força de atração para combater com nossos motores. Isso facilita a desaceleração do veículo e sua captura pela órbita do planeta. Esse tempo extra de navegação estende nossa jornada da Terra até Saturno para quase 7 anos. E agora chegou a hora de voltarmos nossa atenção para Urano. Como esperado, repetiremos o salto gravitacional dos planetas internos aos externos, usando Júpiter como ponto de partida para o espaço profundo. Podemos incluir Saturno e usar sua gravidade para desviar nosso trajeto rumo às regiões externas do Sistema Solar. Mas tem um porém aqui. Para usar vários planetas como estilingues em uma sequência como essa, todos eles precisam estar em posições muito específicas quando você partir da Terra, alinhados de uma forma que permita que você passe de um para o outro. Infelizmente, esse alinhamento não acontece com frequência. As sondas Voyager, lançadas em 1977, aproveitaram esse raro alinhamento planetário que tornou possível a grande viagem pelo Sistema Solar. Mas essa oportunidade só vai acontecer de novo no ano de 2152. Até lá, talvez já exista um motor de dobra que te leve a qualquer lugar instantaneamente, então isso não terá importância. Ainda há esperança para Urano em nossas vidas. Há uma janela de lançamento se abrindo em 2031, que permitiria a uma espaçonave usar uma assistência gravitacional em Vênus e na Terra para se lançar em uma trajetória que alcançaria Urano em cerca de 13 anos.
Isso não é tão ruim, já que a sonda Voyager 2 levou 9 anos para chegar lá com um alinhamento planetário especial. Netuno é agora o planeta mais distante do Sol, ou pelo menos é o que dizem. Essa distância é quase inimaginável para nós. É 30 vezes mais distante do Sol do que a Terra. É 6 vezes mais longe do que Júpiter. Aqui fora, a luz do Sol mal chega a ser percebida. Depois de usar uma assistência gravitacional de Urano, a sonda Voyager levou mais 3 anos em voo livre para alcançar Netuno, totalizando cerca de 12 anos de voo. Essas sondas não tinham motores potentes e dependeram apenas da gravidade para serem guiadas tão longe no espaço. Em uma distância tão longa, nossa espaçonave provavelmente começaria a alcançá-las mesmo sem alinhamento planetário perfeito. E isso faz com que nosso tempo de viagem seja de no máximo uns 15 anos. Plutão tecnicamente não é mais considerado planeta, dependendo de quem você pergunta. Mesmo assim, vamos até lá porque é interessante e já houve uma missão bem sucedida da NASA para Plutão. Foi uma sonda chamada New Horizons. O único problema era que quando ela finalmente chegou aqui na beirada do sistema solar, já não tinha combustível suficiente para desacelerar. E entrar em órbita de um objeto tão pequeno, movendo-se a uma velocidade tão baixa... Veja, Plutão viaja ao redor do Sol a cerca de 17.000 km por hora, enquanto a New Horizons estava viajando a cerca de 83.000 km por hora quando chegou à órbita de Plutão. Usando essa estratégia, a sonda conseguiu voar da Terra até Plutão em apenas cerca de 10 anos. Se quiséssemos continuar nossa sequência de chegar e orbitar todos os planetas e não planetas, então levaria quase 20 anos até realmente chegarmos a Plutão para ficar. Beleza, então acabamos de visitar 8 planetas mais Plutão. Quanto tempo tudo isso leva? Bem, se você somar tudo, passamos pouco mais de 64 anos viajando para cada destino do Sistema Solar. Provavelmente é o tipo de empreitada para começar cedo ou escolher seu destino favorito estrategicamente. Mas se você quiser começar a aprender sobre cada planeta em detalhes, não há lugar melhor para começar do que Mercúrio. Veja a descoberta chocante que a NASA fez lá neste vídeo que está aparecendo na tela agora.